Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, aqui nos reunimos para meditarmos a liturgia da palavra deste 21º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra nos convida a tomar uma decisão, a fazer uma escolha. Ouvimos na primeira leitura do livro de Josué, no capítulo 24, Josué põe o povo diante de suas responsabilidades e, ao mesmo tempo, convida este povo a escolher a quem querem servir, mas deixa claro que ele e sua família servirão ao Senhor. E não servirão os deuses antepassados daquele povo e nem os deuses da terra onde eles habitavam. Assim sendo, depois de ouvir Josué, o povo coloca ali a sua decisão. Nós também serviremos o Senhor. Serviremos o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de verdade. Eles optaram, portanto, ser participantes da história da salvação, participar e atualizar essa história na própria vida. É o que nós devemos fazer com o nosso ato de fé. O nosso ato de fé deve fazer com que participemos e atualizemos a história da salvação. Por conseguinte, continuamos a ouvir o discurso do Pão da Vida no capítulo 6 do Evangelho de São João. E neste capítulo 6, versículos de 60 a 69, nós iremos ver a reação dos discípulos àquele discurso do Pão da Vida, uma reação provocada pelo próprio Cristo. E alguns, diante daquele discurso de Jesus, vai dizer: que palavra dura, não conseguimos compreender, e começam a se retirar e abandonam o Senhor. Mas por quê? Porque não acreditaram nas palavras de Jesus, que dizia: eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Isto era para eles incompreensível, era uma palavra dura. Diante de Jesus, amados irmãos e irmãs, e de suas palavras, os discípulos são levados a fazer uma escolha. Diante do Senhor nós fazemos uma escolha. Cristo pede um gesto de fé. Crer ou não crer nele. Aceitar ou não aceitar na sua proposta. Inclusive, no livro do Apocalipse, nós vamos ver São João dizendo que devemos ser quentes ou frios, porque morno Deus vomita. Devemos fazer uma escolha. Muitos se retiraram e abandonaram Jesus. Porém, Jesus não muda o seu discurso, exige fé. A fé pode ser aceita ou recusada, mas nunca pode ser negociada. A fé nunca é imposta, ela é proposta, mas negociada ela nunca pode ser. Sem a fé, eles não entenderiam aquelas palavras. Para entender as palavras de Jesus, para entender o que Jesus quer de nós, é pedido de nós a fé, o ato de crer. O autor da carta aos Hebreus vai recordar que sem a fé é impossível agradar a Deus. Jesus exige a fé nele, uma fé que implica uma união total ao seu mistério de amor. E o testemunho de Pedro, o belo testemunho de Pedro que responde por todos, deve ser a resposta de todos nós. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Santo Agostinho, ao comentar este evangelho, ele vai dizer: vede como Pedro, por graça de Deus e por inspiração do Espírito Santo, compreendeu. Compreendeu porque acreditou. Tu tens a palavra de vida eterna. Tu nos dás a vida eterna, oferecendo-nos o teu corpo e o teu sangue. E nós acreditamos e conhecemos. Não diz conhecemos e depois acreditamos, mas acreditamos e depois conhecemos. Diante do Senhor, nós devemos primeiramente acreditar nele. E acreditando nele, nós passamos a conhecer melhor a sua palavra e colocar em prática. Não basta só dizer conheço a Deus, conheço a palavra de Deus. Isso até o diabo sabe, até o diabo conhece a Deus. O diabo conhece a palavra de Deus, mas ele não acredita em Deus. É muito diferente. Precisamos acreditar para poder conhecer mais o Senhor. Conhecendo a Ele, nós entramos em uma completa adesão. Porque cristão verdadeiramente, amados irmãos e irmãs, é quem escolhe a Cristo e o segue, quem toma a cruz de cada dia e o segue.
Esta é a opção que nos salva, a opção por Cristo, a opção por Ele, cada dia da nossa vida. Esta opção é um dom de Deus, mas é também uma escolha livre do homem. Pressupõe, pois, tanto o reconhecimento dos próprios limites e a absoluta necessidade de salvação. Reconheço as minhas faltas, reconheço que sou pecador e me entrego e me lanço nas mãos de Deus porque acredito nele. Deste modo, na segunda leitura deste domingo, da carta aos Efésios, capítulo 5, versículos de 21 a 22, São Paulo vai trazer um pequeno tratado da moral familiar, em que determina os deveres da esposa e do esposo, tudo isso em relação a Cristo e à Igreja. O marido é chamado a amar a sua esposa como Cristo ama a Igreja. E de que forma é que Cristo ama a Igreja, senão dando a vida por ela? E a esposa é chamada a amar o seu marido, da mesma forma que a Igreja se dedica a Cristo. Tudo isso, vai dizer São Paulo, nesse grande mistério, eu interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Nós, pois, celebramos neste domingo e recordamos a vocação laical. E devemos, à luz da palavra de Deus e da adesão a Cristo, recordar que todas as vocações, seja sacerdotal, religiosa consagrada, mas também os leigos e leigas na vida da Igreja, devem fazer cada dia sua adesão a Cristo, para que, na vocação de serem discípulos e missionários do Senhor, possam estar a serviço da vida, da promoção da dignidade humana, na família e nas pessoas, nas culturas e nos povos. Você, querido irmão, leigo, leiga, é chamado, pois, a ser de Cristo e anunciar este Cristo no qual deposita sempre a sua fé. Que Deus abençoe a todos e que possamos dizer aos quatro cantos do mundo, a todas as pessoas e ao próprio Deus: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Ele tem a palavra de vida eterna. Deus abençoe a todos.